Hail the King, capítulo 943. Tropa de armaduras, luxo extremo. Fei havia encontrado o último armazém da família real de Anji, mas estava a centenas de metros abaixo do solo. Não havia túnel conectando-o ao mundo exterior, parecia que uma matriz de teletransporte era usada para ir e vir de lá. No entanto, isso não era um problema para Fei. Ele não precisava encontrar um túnel, ele poderia simplesmente abrir um novo túnel subterrâneo usando sua força física selvagem. Depois que ele chegou à beira do armazém do tesouro, ele quebrou a barreira mágica pela força e finalmente entrou. A cena dentro do armazém do tesouro não era tão chamativa e fascinante como Fei esperava, estava quieto e refrescante aqui. Este era um palácio subterrâneo com mais de 4 acres. As paredes do palácio estavam gravadas com poderosas runas, e as pedras que eram fortalecidas pela magia eram mais fortes que o aço e tinham a capacidade de colocar todo o palácio em sigilo. Seria difícil para os mestres comuns descobrirem esse lugar. Mesmo se o descobrissem, não conseguiriam entrar. O palácio estava limpo e organizado, e luzes mágicas nas paredes eram brilhantes e podiam durar para sempre. A luz amarelo-alaranjada tornava este lugar tranquilo e bonito como o pôr do sol. No centro do palácio, havia um jardim com uma fonte, conectando-se diretamente à fonte de água subterrânea oculta. Frágil energia mágica estava brilhando, e manchas de água clara da primavera jorraram por baixo. Ao longo dos caminhos para a água de pedra verde que conectavam muitos lugares, a água fluía e alimentava as plantas nos canteiros de flores nos cantos do palácio. Algumas flores estavam florescendo e era bem colorido aqui. Juntamente com os sons agradáveis da água corrente, todo o palácio parecia tranquilo e agradável, era tão bonito quanto um sonho. O que surpreendeu Fei foi o fato de haver um exército totalmente armado em pé no palácio. Era um exército composto de vários tipos de armadura. Havia armaduras para espadachins, besteiros, soldados de escudo-torre, cavaleiros, cavalos. Exceto pela força aérea, havia armaduras para todos os tipos de soldados no continente. Os desenhos eram delicados e todos os espaços estavam fechados, quase cobrindo toda a superfície do corpo humano. Todas eles tinham máscaras, e essas máscaras tinham todas as características faciais dos humanos. Apenas alguns buracos estavam na máscara, eles estavam nos olhos e nas narinas para ver e ventilação. Todas as armaduras foram colocadas no palácio, e parecia uma verdadeira tropa composta de humanos ali, parecia como se uma intenção assassina encheu o lugar. Esse estilo de armadura raramente é visto no continente Azeroth. Além disso, a armadura completa, onde tudo é coberto, não faz muito sentido, não é científico, uma vez que a armadura dificilmente pode ser usada em batalha. Por que a família real de Anji criou esse tipo de armadura? Fei estava confuso. Quando ele chegou perto para observar, ele pegou um capacete casualmente, mas sentiu instantaneamente o peso. Esse capacete parecia ter cerca de 5 quilos, mas pesava mais de 50 quilogramas quando Fei o agarrou. Isso surpreendeu o rei. É feito de ouro místico, que é super raro. Esse tipo de metal é extremamente pesado, mas possui excelente condutividade energética. Esse tipo de ouro místico geralmente é usado para forjar armas de combate, e elas são raras e caras. Existe uma demanda alta, mas falta de oferta. Angens usou esse material para construir armaduras. Isso não faz sentido. A armadura criada pelo ouro místico é pesada e pode pesar até centenas de quilos.
Com a adição de armas, todo o conjunto de itens pode pesar até milhares de quilogramas. Mesmo que uma elite de classe Lua de nível inferior usasse esse conjunto de itens, seu movimento seria dificultado. No momento, havia cerca de 5.000 conjuntos de armaduras no palácio. Por que eles criaram tantos conjuntos de armaduras? Para quem eles são? Será que o Império Anji tem mais de 5.000 elites da classe Lua? Fei ficou ainda mais perplexo depois de ver isso. Mesmo um super império pode não ser capaz de enviar mais de 5.000 elites da classe Lua. Além disso, o uso de ouro místico para criar armaduras simples era muito luxuoso e inútil, era como forjar machado para lenha e enxada de ouro puro. Mistério. Este era um mistério confuso. Fei observou cuidadosamente tudo e confirmou sua observação inicial: toda essa tropa foi feita de ouro místico. Apenas a armadura sozinha faria inveja a muitos mestres e impérios no continente. Para acumular esse ouro místico, mesmo um império de nível 9 teria que começar a acumular centenas de anos atrás. O Império Anji só recentemente chegou ao poder. Como conseguiu tanto ouro místico? No momento, o rei chamava o imperador Kerimov de Anji de idiota, estúpido e inútil. Criar armaduras de ouro místico era muito luxuoso. Era como um mendigo que nem podia pagar as necessidades básicas da vida usando dólares americanos para limpar sua bunda. Era frustrante para os outros. Nesse momento, Fei tinha até vontade de derreter toda a armadura e usar esse material em algo melhor. No entanto, o rei foi paciente e continuou a observar. Em seguida, ele descobriu pequenos depósitos que estavam conectados a este palácio por todos os lados. Nessas salas de armazenamento, Fei viu muitos cristais mágicos de alto nível, técnicas lendárias, centenas de excelentes armas de combate e alguns dispositivos mágicos, como pergaminhos. Se esses itens fluíssem para o mundo exterior, eles poderiam criar lutas sangrentas, já que muitos mestres queriam colocar as mãos neles. No entanto, eles não eram tão atraentes aos olhos de Fei. O nível mágico do reino de Shembord estava aumentando a cada dia. Deixando os outros de lado, os itens e pergaminhos mágicos produzidos pelo laboratório dos cientistas loucos e as armas e armaduras mágicas forjadas pela ferreira Charce seriam tratadas por outros como tesouros saprímuos. Além disso, todo o conhecimento contido na sabedoria do Rei Demônio e na espada do Rei Demônio poderia facilmente dominar toda a herança da família real de Anji em muitos níveis. No entanto, esses itens eram melhores que nenhum. Fei teve o prazer de aceitar todos esses tesouros. Com tantos recursos aqui, Fei não pôde armazená-los todos dentro do seu anel de armazenamento. Depois de pensar um pouco, ele decidiu usar os dispositivos portáteis de teletransporte mágico e colocar os soldados do Pérola Negra e Ciclope para mover esses itens para os dois gigantes Xuanji. Somente aquelas duas barcaças podiam guardar tudo aqui no palácio. Obviamente, Fei manteria pessoalmente os itens mais importantes. Depois de olhar em volta e colocar as coisas mais valiosas em seu anel de armazenamento, ele rapidamente chegou aos fundos do palácio. Duas estátuas divinas gigantes na parte de trás do palácio tinham cerca de 40 metros de altura. Cada uma das figuras divinas usava uma coroa e um dragão estava enrolado em volta de cada uma delas. Cada um deles segurava uma espada nas mãos, parecendo majestoso e dominador. Entre essas duas estátuas havia uma plataforma alta. No 9º nível, na mesma altura das cabeças dos dois dragões, havia um trono de cristal de 5 cores como se fosse para um deus sentar lá e observar o mundo.
Esse trono de cristal de 5 cores era o mesmo do Palácio Real de Anji. A única diferença era que alguém estava sentado neste trono. Ele era um imperador nobre que usava uma túnica real roxa e uma coroa de ouro e segurava um cetro de ouro. No começo, Fei não prestou atenção, pois essa pessoa não tinha aura, ele emanava o mesmo que a armadura feita de ouro místico e de pé no palácio. O rei pensou que era uma estátua que foi feita mais meticulosamente. No entanto, Fei logo percebeu que estava errado. Essa estátua era uma pessoa, mas ele estava morto, era por isso que não havia aura nele. Fei se moveu com um flash para a frente e subiu na plataforma para observar cuidadosamente esse cadáver. Ei, você gosta desta novela? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua experiência com esta obra? Diz pra gente lá no novo site da Central Navals. Avalie Hail the King.